Olá, meu nome é Jéssica Cindy Kempfer e este artigo foi escrito em coautoria com Caroline Bressolin Maia Cadori e Regine Nissler, sob o título Empresas Transnacionais e a Proteção dos Direitos Humanos em um Cenário Global. O nosso estudo tem como problemática e objetivo o de investigar qual a postura das empresas transnacionais frente à proteção dos direitos humanos no atual cenário e contexto social, político e econômico global. Diante do desenvolvimento da pesquisa e por meio do método dedutivo, a redação do artigo seguiu a ordem do método, onde, em primeiro lugar, será analisado o Instituto dos Direitos Humanos por meio de uma tentativa de levantar seu conceito e suas dimensões. Por conseguinte, nós vamos estudar, então, as empresas transnacionais, investigando as suas características, com destaque para os atores transnacionais que têm demonstrado atuação livre e eficiente no globo. Ademais, seguindo a lógica do método, serão abordados alguns casos concretos de proteção dos direitos humanos por meio de uma postura das respectivas empresas. No nosso estudo, é possível verificar uma intensa e efetiva atuação desses atores à frente da proteção dos direitos humanos, uma postura que antes era esperada tão somente do ente estatal ou das organizações das Nações Unidas e nunca tinha sido visto antes com tanta competência de um ator privado. Inicialmente, conceituando os direitos humanos, eles são difíceis de serem conceituados. Isso porque se sabe o que é um direito humano que está em questão de um determinado cenário quando há um sentimento de horror, muitas vezes, com relação à situação. Ainda os direitos humanos não são um dado, mas são um construído. É uma invenção humana que está sempre e em um constante processo de construção e reconstrução. Os direitos humanos eles são um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humana, as quais devem ser conhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Portanto, elas possuem um caráter descritivo, ou seja, de direitos e liberdades reconhecidos nas declarações e convenções internacionais. Ao mesmo tempo, possuem um caráter prescritivo, porque alcançam as exigências mais vinculadas aos sistemas de necessidade humana e que, devendo ser objeto de positivação, ainda assim não foram consubstanciados. No rol desses direitos, especialmente em virtude da sua notória inspiração de um naturalista, os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei, que são em seguida complementados por um leque de liberdades, incluindo, assim, as liberdades de expressão, liberdade de imprensa, de manifestação, de reunião e pelos direitos de participação política, tais como os direitos de voto e capacidade eleitoral passiva, revelam, então, a íntima correlação entre os direitos fundamentais da democracia. Contudo, esses direitos são considerados inicialmente direitos de cunho individualista, pois eles surgem como direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos de defesa, demarcando uma zona de não intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder. Eles são, por esse motivo, apresentados como direitos de cunho negativo, uma vez que dirigidos a uma abstenção e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos, sendo, nesse sentido, direitos de resistência ou oposição perante o Estado. Mas com o impacto da industrialização e os considerados graves problemas econômicos, principalmente sociais, que acompanharam, a doutrina socialista e a constatação de que a consagração formal de liberdade e igualdade não gerava garantia de seu efetivo gozo, geraram no decorrer do século XIX movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos, e então atribuindo ao Estado um comportamento não mais apenas passivo, mas também ativo na realização da justiça social. Note-se que criou-se, então, a partir de 1789, uma visão de dimensões de direitos, em especial advinda dos dizeres da Revolução Francesa, onde nós temos na primeira dimensão direitos de liberdade, na segunda de igualdade e de fraternidade. Esses direitos de primeira, segunda e terceira dimensão são portas para o advento de uma nova concepção de universalidade dos direitos fundamentais, totalmente distinta do sentido abstrato e metafísico
que se impregnou, então, na Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1789, que é uma declaração de compromisso ideológico definido, mas que nem por isso deixou de lograr a expansão ilimitada, servindo de ponto de partida valioso para a inserção dos direitos da liberdade, dos direitos civis e políticos, no constitucionalismo rígido do nosso tempo. A partir daqui, iremos fazer uma das anotações mais importantes, talvez, deste trabalho. Ou seja, muitas medidas de entes privados, em especial empresas, têm surtido mais efeitos para a população do que as advindas dos governos e de órgãos de proteção internacional clássicos, sendo que essas constatações não são tão recentes. Basta se lembrar de um projeto lançado em outubro de 2005, que foi financiado pela Microsoft, chamado Free IT Education for Vulnerable Groups, que tinha como meta aumentar o reconhecimento de computadores e o uso prático de tecnologia da informação, TI, entre os refugiados, pessoas deslocadas internacionalmente, ciganos, pais que se sustentavam sozinhos, vítimas de tortura e outras pessoas menos favorecidas na Sérvia. A empresa trabalhou em parceria, então, com a International Aid Network, uma organização humanitária não governamental local, para oferecer 800 cursos gratuitos de tecnologia da informação e comunicação aos grupos mais destituídos e socialmente excluídos da Sérvia. Em 2008, mais de 1.200 pessoas tinham participado do projeto. Um dos gerentes do projeto acreditava que aquele era um exemplo perfeito de como a sociedade poderia se beneficiar da cooperação entre os setores privado e público. Como uma corporação, no caso, a Microsoft, ela estava sustentando a educação em tecnologia da informação e comunicação para os grupos mais vulneráveis em um nível local. Daquela forma, eles conseguiram ajudar centenas de pessoas a melhorar a economia local e também a encontrar um rumo, um emprego para a sua vida. Aquele projeto aumentou as chances dos participantes de conseguirem emprego, incentivou o contato e interação social entre os diferentes grupos vulneráveis e as autoridades locais e facilitou a inclusão social. Importante destacar que no que tange ao combate à pobreza, nós temos inúmeros casos a citar e que não comporta citar nesse momento de uma breve apresentação, mas que estão sim incluídos no nosso trabalho, na nossa pesquisa. Dentre eles, algumas estratégias que são comprovadas, que são eficazes globalmente, que importa citar nesse momento, como a filantropia corporativa, o voluntariado na comunidade, práticas de negócios socialmente responsáveis, promoção de causas, marketing relativo a causas, marketing social e corporativo e o desenvolvimento e fornecimento de produtos a preços acessíveis. É importante destacar agora, por vias finais, algumas considerações. A maior parte das empresas nos dias atuais estabelece suas intensas relações sem qualquer tipo de controle do Estado. Aliás, as suas atitudes não possuem limitações fronteiriças, não sendo possível aferir o alcance territorial de suas ações. Assim, as empresas hoje se relacionam na sociedade global e ostentam atuação direta na sociedade, podendo impactar de forma positiva ou negativa a vida dos seres humanos de todo o mundo, uma vez que são geradoras de empregos e, consequentemente, de renda e receitas, assim atuando no combate à pobreza, sendo autoras de eficientes programas de prevenção e cura de doenças em todo o globo. Dessa forma, nosso estudo demonstrou, sem prejuízo de alguns casos de violação de direitos humanos que possam ocorrer, que as empresas transnacionais têm atuado como importantes agentes na efetivação de direitos dessa natureza. Isso, se a gente considerar os casos práticos que foram analisados ao longo do estudo, esses casos não se findam, são apenas exemplificativos, mas eles narram, indubitavelmente, a efetivação de direitos humanos, como saúde, alimentação e educação, entre tantos outros considerados mínimos para a garantia da dignidade humana. Muito obrigada.